Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já dê uma olhadinha no nosso programaço de hoje. Quando meu filho mais velho nasceu, o Arthur, eu me esqueci de todos os outros nortes da minha vida. Eu passei a ser mãe de forma integral. E isso para mim foi muito penoso no sentido de que depois eu quis reaver aquilo que eu tinha deixado para trás e eu precisei me reconstruir até entender que sim, nós somos multitarefas, a gente dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Costumo dizer que o direito da mineração não foi uma escolha minha, ele que me escolheu. Várias aventuras, ia nos garimpos, a gente descia nos poços, né, pra gente verificar as galerias. Uma das possíveis leituras que ele colocou no argumento que ele colocou é que ele cometeu um erro, mas ele não quis assumir o erro. Ele não falou, ó, eu errei. Ele cometeu e não assumiu o erro. Assumiu. Ele ainda tá querendo maquiar a situação. Isso, como se fosse uma desinteligência Sim. entre o casal. Entendi. Que o casal errou. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora temos um bate-papo espetacular aqui no programa Elga e Você. Estamos recebendo uma visita muito especial. Pamela Alegria, advogada, especialista em direito de mineração, que é também a pauta que nós vamos abordar. Mas, primeiramente, eu estou tão feliz que você aceitou o convite e está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Elga, pelo convite. É uma honra estar aqui com você e bater esse papo gostoso. A honra é nossa. Quando eu te conheci, já virei sua fã, né? A gente conversou um pouquinho sobre o seu lado pessoal e profissional, que eu acredito que é um momento, como nós conversamos um pouquinho antes aqui, que muitas mulheres estão vivendo, né? Esse desafio de ter várias frentes, de você administrar sua vida pessoal, sua vida profissional, conduzir em direção dos seus sonhos, né? Não abandonar seus sonhos, ser mãe, né? De gêmeos ainda, Exatamente. né, Pamela? É um desafio muito grande. Com certeza. Eu acho que nós estamos numa fase onde conseguimos, de certa forma, chegar a patamares que as nossas antecessoras não sabiam que poderíamos chegar, né? É verdade. E com isso vem o bônus e o ônus de toda essa responsabilidade. Como tudo né? na vida. Somos multifunções, multitarefas, né? E precisamos, além de tudo, ser mulheres também, né? Com certeza. Inclusive, em alguns programas aqui, a gente tem a oportunidade de conversar com grandes mulheres, inclusive mulheres que detêm um conhecimento. Nós conversamos com uma psicóloga e ela falou da síndrome da Mulher Maravilha. Né? A gente acredita que tem uma obrigação de dar conta de tudo. É um fardo pesado, né, Pamela? Isso é muito real, né? Sim. A gente se cobra. Eu Demais. costumo brincar que nasce uma mãe, nasce uma cobrança e uma culpa. Adorei essa, sim. E quando a gente tem mais de um filho que você precisa, além de tudo, se dividir nas funções de amar e educar, a culpa é maior, porque você fica se preocupando. Será que eu estou cuidando dele o mesmo que eu cuidei do filho mais velho? Ou eu estou me dividindo na mesma intensidade para todos os filhos? Existe essa cobrança? Existe essa cobrança. Olha só, Existe essa Pamela. cobrança. E aí vem, né, toda outra carga. Você tem que sair para trabalhar porque você ama o que faz. Sim. E o coração fica doendo, porque aí você deixa os pequenos em casa, né? Precisa de toda verdade. aquela rede de apoio. Pamela, eu vivi essa experiência há pouco tempo, então eu estou aí no início dessa jornada, e você falou algo que eu criei essa consciência agora, de que as mulheres enxergavam a maternidade de uma forma assim muito errada, acredito eu, como algo negativo até de certa forma, como se você tivesse que abdicar da sua vida em prol do seu filho. E eu tenho me esforçado muito, podemos dizer assim, para mostrar que não. Dá para fazer, lógico, é um desafio, mas você não precisa esquecer de você. Você continua. Eu acredito que é o melhor formato, né? Exatamente. E assim,
Eu passei por uma dificuldade muito grande quando meu primeiro filho nasceu, porque eu vim de 2 abortos anteriores e o grande sonho da minha vida era ser mãe. Olha só. Então, quando meu filho mais velho nasceu, o Arthur, eu me esqueci de todos os outros nortes da minha vida, né? Eu passei a ser mãe de forma integral. E isso para mim foi muito penoso no sentido de que depois eu quis reaver aquilo que eu tinha deixado para trás e eu precisei me reconstruir até entender que sim, nós somos multitarefas, a gente dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então foi uma descoberta muito importante, porque aí eu voltei a ser profissional, eu voltei a ser mulher, lembrei também de ser esposa, porque passou um período nebuloso, né? E vários casamentos se dissolvem nesse período que a gente está dedicado aos filhos. É um problema pontual, né? Muito, a muito mulher, pontual. ela se dedica total ao filho e esquece dos outros setores da sua vida que também são muito importantes e pessoas também que precisam da atenção, Exatamente. Né? E aí eu brinco muito que assim, chegou momentos em que meu filho estava impecável e eu andava igual uma mendiga, porque eu não me lembrava sequer de arrumar um cabelo, de fazer uma maquiagem. Olha, é um desafio, a palavra desafio vai surgir várias vezes durante esse bate-papo, porque você ser mãe, você estar com aquela atenção que um recém-nascido, um bebê precisa, né? Porque você precisa estar à frente de tudo. Ainda ter tempo para arrumar o seu cabelo, ter tempo para dar aquele mínimo de atenção a você, né? Para você se sentir bem, olhar no espelho e se gostar. Mas quando você consegue fazer isso, você vê que sua autoestima fica boa, você consegue conquistar outras funções, você consegue fazer tudo da melhor maneira possível, mais animada, mais alegre. Então, assim, você precisa se esforçar. Muito. Eu acho que além de tudo, é se reconectar com a sua essência. Porque você não deixa de ser você, né? Você passa a ter um ser que depende integralmente de você, mas você não pode se abandonar. É um passo muito forte em relação ao amor próprio. E quando a gente se esquece de si, é complicado até amar o próximo, né? Então, quando se ama, a gente consegue saber que tudo à nossa volta tem um tempo e um momento a ser feito. Né, e que a gente tem que estar em primeiro lugar, por maior que seja o amor aos filhos, ao companheiro, à vida profissional, né? O autoamor tem que ser em primeiro lugar, né, Pamela? Não tem como realmente você dar o melhor de si para outra pessoa, se nem você com você mesmo está bem. Esse resgate que você teve na sua vida aí, nesse momento, nessa transição, aconteceu em quanto tempo? O Arthur nasceu... quando ele tinha 1 ano e meio para 2 anos, eu comecei a fazer alguns cursos de programação neurolinguística, hipnose. Eu fui buscar uma forma de me autoajudar, né? Alguns amigos me apresentaram esses treinamentos, com enfoque também profissional, por ser advogada, né? Melhorar um pouco a questão de oratória e tudo mais. E, de repente, nesse meio do caminho, eu me descobri grávida de gêmeos. Foi quando eu pensei, entrei naquele momento de desespero, meu Deus, não é mais um, são 3, né? O que eu vou fazer da minha vida? Tinha acabado de voltar a trabalhar. Só que nessa gestação, eu acabei passando por alguns processos que me fizeram olhar para mim, né? Então, foi uma gestação um pouco tumultuada, por ser uma gestação de gêmeos, né? Eu tive um pouquinho de risco no começo, mas alguns ganchos, alguns gatilhos que aconteceram no decorrer dela, falaram assim, não, eu preciso sim me cuidar. Engraçado que eu comecei a me cuidar na gestação, então foi uma gestação que eu engordei menos. Olha que maravilha! Comecei a me cuidar, comecei a me olhar no espelho com mais amor, né? Curti mais a gestação. E quando os gêmeos nasceram, por mais complexo que fosse ter 3 crianças pequenas, porque eu tinha um bebezinho de 3 anos e depois gêmeos, né, recém-nascidos, eu consegui ter aquele time de falar assim, olha, agora sou eu, né? Estou aqui suprindo todas as necessidades dele, de cuidados, de amor, de atenção, mas eu também estou aqui.
Mas esse despertar, assim, foi algo que veio de dentro de você? Aconteceu alguma coisa que te motivou? Eu acho que assim... Porque tem mulheres que passam... A gente teve dificuldades no relacionamento, né? Entendi. E a gravidez de gêmeos veio de uma forma muito surpreendente, né? Então eu passei a olhar aquele cenário de que eu tinha uma família que estava crescendo. Se eu não me cuidasse, a minha família em algum momento se dissolveria, né? Maravilha. Então eu venho de uma criação de mãe solteira, de vó solteira. Então assim, eu queria resgatar um relacionamento que já tinha acontecido, né? E aí você entendeu que também era sua responsabilidade, né? Exatamente. E esse é o X As da mulheres questão. transferem a responsabilidade. Exatamente. Eu estou vivendo o meu momento, então eu transfiro essa responsabilidade. Não, a responsabilidade é sua. O relacionamento é uma doação Claro, mútua, né? Eu não com posso certeza, cobrar Pamela. apenas do meu companheiro se eu também não estou disposta a me doar, né? Sim. Então, são gatilhos que acontecem que você, de repente, se assusta e fala, não, eu preciso fazer por nós, eu preciso fazer por mim, né? Estou aqui, você está aqui, nós temos uma família, temos um lar, e por aí as coisas começam a acontecer. Você vê que você vai dando os primeiros passos e as coisas já vão, né, se transformando à sua volta. Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque quando você casa com alguém, você acredita que você conhece aquela pessoa, mas é a convivência, né? Que te faz descobrir o quão bom é ter alguém com quem dividir a vida. A gente brinca, E eu acredito casamento. que a situação também manda muito. Às vezes você nem você se conhece. Você se encontra em determinada situação e você tem reações decorrentes daquilo. E o nascimento Pode de um acontecer com todo filho, o mundo. nascimento de um filho tem que demonstrar para o casal o quão forte eles são, né? Porque aí não é só aquela questão do amor entre o casal. Aí é o amor, é o compromisso, é a dedicação, que é muito importante. Perfeito. As pessoas romantizam demais, né, Pamela? Exatamente. Existe outras questões aí que são tão importantes quanto. O amor é importante, mas esse amor, a gente cuida dele, a gente nutre ele diariamente, não é verdade? Mas, assim, é bom falar sobre isso, porque às vezes as pessoas se encontram nessa situação e ainda estão em negação, não assumem essa culpa, porque é muito mais fácil transferir, né? Terceirizar a culpa, Terceirizar né? Isso é muito comum. Então, assim, eu primeiro preciso refletir e entender o que eu espero do meu parceiro, né? E dentro daquilo que eu espero, eu tenho que saber o que eu também tenho feito, né? Então, assim, eu tenho feito aquilo que eu gostaria de receber, porque eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo que a gente tem que colocar na balança para saber e poder ter um relacionamento saudável. E essa nova Pamela? Essa nova Pamela... Pamela mãe de gêmeos, eu tenho certeza que você sempre foi uma mulher que construiu os seus sonhos, que você construiu as suas oportunidades, teve acho que uma relação com você mesmo de muito cuidado, né? Sempre buscando fazer o que há de melhor para você. Mas eu acredito que a maternidade, todos esses desafios que você passou, você dobrou de tamanho, triplicou de tamanho? Ai, graças a Deus. E assim, eu sou filha de mulheres muito fortes, né? Sim, eu tenho o a minha exemplo, mãe, né, a minha está avó. ali. Então, eu sempre fui muito exigente, né? E em alguns momentos a gente acaba se esquecendo ou deixando os sonhos de lado. E aí, quando eu me vi naquela fase de que os meus filhos já estavam grandes e já não precisavam da minha dedicação exclusiva, né? E aí eu cheguei, conversei com meu marido e falei, agora nós vamos atrás de retomar o meu sonho profissional, que ficou parado um pouquinho. E foi uma decisão em conjunto? Foi uma decisão em conjunto. Inclusive, nós tínhamos muito medo de sermos sócios no escritório. A gente tinha aquela crença de que... E vocês são sócios? Hoje nós somos sócios Olha no escritório. Eu não sabia! 24 horas por dia juntos, Olha dividindo isso, tudo, praticamente isso tudo. É algo, assim, realmente que a gente precisa ressaltar, porque ter um relacionamento conjugal, marido e mulher, e serem sócios ainda no escritório de advocacia. Exatamente. Em atuações distintas. Sim, eu acho que você exercita o equilíbrio o tempo todo. Ah, com certeza. E trabalha para um bem comum, né? Eu acho que todo mundo tem o mesmo objetivo de que é ter uma família bem estruturada, ter condições de proporcionar para a família tudo que puder, né? Então, acho que os dois trabalhando juntos e unindo forças é sempre para um bem comum.
Pamela, falando desse seu lado profissional, né? Você falou que resgatou, conversou com seu marido, inclusive vocês são sócios, ambos advogados, então. Sim. E você tem uma especialidade em um segmento que é um segmento masculino, né? Praticamente. É um desafio, assim, como eu falei que o desafio ia aparecer várias vezes, muito grande, porque a advogada, a gente já tem, eu também de formação sou advogada, então eu sei como é ser advogada, ser uma mulher nova, bonita, já advogada, já é difícil. E um segmento, que é a de mineração, que é totalmente masculino. Então, é um desafio dobrado. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso, podemos? Claro. Mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta neste programa especial. Estou recebendo aqui Pamela Alegria, advogada, mãe, mulher. E olha, passando essa confiança que você está tendo aqui em nosso programa de nos contar essa sua experiência, essa sua trajetória, eu tenho certeza que ajuda muita gente, né, que está vivendo essa situação, que vai enxergar de uma forma diferente. Então a gente agradece muito, viu, Pamela? Eu que agradeço, eu que agradeço. Se eu puder inspirar outras mulheres a irem à luta, né, com certeza. Fico muito feliz. O exemplo constrói. Pamela, paramos no bloco anterior falando deste seu lado profissional na questão de você ser especialista em direito de mineração, que é um ambiente totalmente masculino. A área do direito ainda é masculina, embora as mulheres já fazem muita diferença, mas nesse segmento ainda o homem prevalece, né? Sim, e eu costumo dizer que o direito da mineração não foi uma escolha minha. Ele que me escolheu. Olha só. Eu tinha acabado de me formar no comecinho de 2010, e eu recebi uma oportunidade de uma empresa que a minha mãe já prestava serviço há muito tempo, para aprender e entender o direito de mineração. Eu nunca tinha ouvido falar deste norte do direito. E aí eu aprendi na contramão. Por quê? Porque geralmente a gente estuda e põe em prática. Sim. Eu não, eu fui para a prática. Olha, eu fui visitar os garimpos, eu acompanhava os geólogos que prestavam serviços para a empresa, eu aprendi a fazer requerimentos de subsolo, eu comecei a aprender a separar o que é um superficiário do que é um detentor de direito minerário. Aí sim, depois que a prática já estava instalada, eu comecei a estudar e buscar essa especialização. E sim, à época eu era praticamente a única mulher que atuava no segmento. Nossa, e você estava ali corpo a corpo? Corpo a corpo. E a gente chegou a viajar para o Pará, para cidades mais distantes, para visitar garimpos, para fazer contratos de arrendamento de áreas, para poder fazer requerimentos, né, fazendo a parte de licenciamento ambiental. Ficava às vezes 30 dias fora. Foram várias aventuras. Ia nos garimpos, a gente descia nos poços, né, pra gente verificar as galerias. E era você? Eu ia junto, eu adorava, eu queria aprender, era uma oportunidade de estar em campo com a prática, né, efetiva. E eu aprendi muito. Mas eu tenho certeza que essa prática fez toda a diferença, né? Com certeza. Na hora que você for realmente estudar sobre. Com certeza. E eu aprendi com os geólogos, né, com os técnicos que estavam ali, com os administradores das empresas, das mineradoras, dos pequenos garimpos. E aí depois vieram as cooperativas, então você acaba que fica envolvida com todo o segmento, com todas as formas de atuação da mineração. E hoje eu fico muito feliz em ter esse reconhecimento, né, como profissional, como advogada que saiu aí à frente nesse setor, e eu trabalho todos os dias em defesa do segmento, que infelizmente hoje, por conta de todas as reservas ambientais, ele acaba sendo achincalhado por várias vertentes, né? Entendi. Só que é um segmento tipo fundamental. Um preconceito? Sim. Por quê? Porque nós temos a característica da mineração dela ser uma atividade impactante. Sim. Né? Então, visualmente, o impacto que ela traz é muito grande. E as pessoas se preocupam mais naquilo que está sendo visto e não estão preocupadas com as responsabilidades que estão ligadas diretamente, que é a responsabilidade ambiental, que é a responsabilidade social. Sim. Né? E a mineração, ela tem um cunho histórico. Todo o desbravamento do nosso país, a nossa cidade surgiu por causa da mineração.
né? Hoje não existe tecnologia que não tenha insumos da mineração. Então, tudo que nós temos, o desenvolvimento econômico e hoje o desenvolvimento tecnológico, ele está totalmente ligado ao setor. E esse impacto é controlado, né? O impacto é controlado. A gente tem, sim, catástrofes que acontecem em alguns momentos, como aconteceu com Mariana. Nós temos essa situação que está acontecendo em Maceió agora, relacionada a Braskem. Mas são coisas fora da curva. Né? Entendi. Porque tudo é, de certa forma, catalogado e busca-se que seja evitado. Nossas leis ambientais também são bem rígidas, Cada né? dia mais rígidas, né? Cada dia mais rígidas. Toda essa provocação internacional Sim. relacionada à preservação. No agronegócio nós temos a dificuldade que está vindo relacionada à moratória da soja, né? Dos desmates que vieram posterior a 2008. Então a mineração também está aí inserida nesse setor ambiental com bastante dificuldade. Olha, e hoje você inspirou outras mulheres a atuarem no segmento? Eu fico muito feliz, porque hoje que maravilha! nós temos inclusive uma comissão que foi criada de Direito de Mineração e Base Mineral na OAB Mato Grosso. Eu sou parte da diretoria, sou secretária-geral da comissão e hoje a maioria das mulheres advogadas estão participando da comissão. Somos mais mulheres do que homens na comissão. Olha que maravilha! Essa transformação em quanto tempo, Pamela? Eu há 14 anos no 14 segmento, anos no né? segmento. Então, assim, eu conheci 2 ou 3. Olha, eu imagino você há 14 anos atrás. Era uma menina. Era uma menina. Uma menina com muita vontade de aprender. Gente, e você sempre teve essa coragem? Porque fazendo essa análise, e você há 14 anos atrás, é uma coragem muito grande. E eu sempre fui muito ativa, né? Eu brinco que eu tenho uma hiperatividade nata, mas sempre me motivou, os desafios me motivam muito, né? E eu quis ser advogada desde criança. E quando veio essa oportunidade de agregar a prática com aquilo que eu já queria fazer, foi extraordinário. Entrou no meu perfil de forma perfeita. Você é a primeira advogada ou já vem de família? Na família, eu sou a primeira advogada. Primeira advogada? Sou a primeira pessoa a ter uma formação superior na minha família. Olha só, gente, que maravilha. Eu tenho certeza que transformou a trajetória da sua família. É muito difícil fazer isso. Com certeza. Minha mãe, depois que ela dizia que a obrigação dela era me dar uma formação, minha mãe se formou depois que eu me formei. Olha, tá vendo? Eu não falei. Pamela, e a relação, você e seu marido no escritório? É tranquila. O Bruno é criminalista, foi meu professor na faculdade. E então, assim, ele atua num segmento um pouco distinto do meu, mas que tem algumas interlocuções muito fortes. E aí, como hoje nós acabamos dividindo as funções, ele está mais na parte administrativa do escritório, atendendo as demandas, né, dele, e eu acabo fazendo mais essa parte visual, marketing do escritório, a captação de clientela, mais focada nesse segmento de mineração e meio ambiente. Mas que acaba sendo positivo, muito, né? O que, em um primeiro momento, se não fosse administrado da maneira correta, poderia ser negativo, se tornou algo que cria um laço, né? Fortalece o relacionamento. Com certeza. A gente tinha muito medo de acabar discutindo em casa e transferir isso para o escritório, e acaba que a gente aprende a se policiar e separar, né? Cada coisa no seu devido local. A gente separa bem. A gente tem que valorizar, né, o que a gente tem do nosso lado, o relacionamento, a pessoa que está do seu lado. Então, é a forma com que você se dirige a essa pessoa. Então, é algo que a gente... O amor é algo que a gente nutre diariamente, com certeza, o respeito. Certeza. E o Bruno é uma pessoa que sempre me inspirou muito, por ser uma pessoa extremamente estudiosa e dedicada àquilo que ele faz. Admiração, né? Exatamente. Ele é especialista em tribunal do júri, né? Então, assim, nos conhecemos efetivamente, eu assistindo ele fazendo um tribunal do júri. Então, ele me inspira muito, ele tem uma oratória excepcional, ele tem um porte de profissional que sempre me inspirou muito a querer ser parecida com ele. Eu falo que a admiração é o tempero do amor, sabe? Com certeza. A gente tem que se admirar, né? Com Eu certeza. acho que é algo que transforma mesmo a relação, fortalece. Sem dúvida, sem dúvida. É um dos requisitos do amor, né? E hoje em dia a relação pessoal, profissional e filhos está totalmente tranquila, dominada? Hoje em dia tá. É uma relação tumultuada.
Muito planejamento, Porque é né? muita função, né? Eles vão crescendo e as atividades mudam, né? Exatamente, são 3 filhos. E assim, eu não abro mão de ser eu ou meu marido que os levamos à escola, porque a gente tem aqueles momentos de conversa, né? Sim. Eu ainda... Você é uma mãe que participa. Completamente. Eu sento para fazer tarefa, eu ensino o que tem que ser feito, eu arrumo material, eu arrumo a organização do lanche, toda essa administração, a logística. Claro, eu tenho, né, a minha funcionária, que é minhas duas mãos em casa, mas assim, toda essa organização, essa logística, as agendas, o que cada um tem de atividade, o que cada um faz. Uma faz balé, outro faz judô, outro faz futebol. Todos eles fazem a luta que eu faço também, que é o kickboxing. Que também eu não quero que você saia daqui sem conversarmos sobre isso. Né? Porque então... o kickboxer já abordando essa pauta, essa frente da sua vida, também foi algo que te ensinou muito, né? Muito, muito. E o kickboxing, ele veio para mim naquele momento de reconexão. Os gêmeos eram pequenininhos. Por mais que eu tinha 1001 funções cuidando dos filhos, eu me sentia depressiva por não estar me sentindo produtiva profissionalmente. Mas como é que foi essa busca? Você falou, nossa, eu preciso inserir alguma atividade na minha vida, que isso vai ser positivo. Como é que foi? Estava sedentária, achava que nunca fui muito afim de musculação, sabe? Sim. Aquela coisa... Como tem muitos que falam, não quero puxar ferro, e você buscou novos horizontes. Exatamente. Então, eu fui jogadora de vôlei na adolescência, então, como sempre fui muito ativa, falei, vou buscar um esporte. E aí uma amiga me levou para começar a treinar o kickboxing e foi paixão à primeira vista. Olha, que isso me maravilha. reconectou efetivamente com o meu lado feminino de emagrecer, né, voltar a olhar para o meu corpo, me cuidar um pouco mais e se transformou na minha grande válvula de escape. Né? Olha só. Porque a gente descobre que a luta, ela não é apenas aquela atividade de impacto, de agressão. Sim. Né? Ela tem estratégia, ela tem condicionamento físico, ela tem o seu respirar, ela tem a técnica que você precisa colocar nos golpes, né? Então acaba que eu trilhei um corporal, caminho, né? a consciência corporal totalmente, em tudo, né? Todo esse aprendizado te transforma. Desde a flexibilidade até a força que você vai conseguir empunhar para dar um golpe. E de plus ainda... Condicionamento físico, condicionamento emagrece, físico. É uma maravilha. E cura estresse também, Demais. né? De um dia cheio de trabalho. Demais, demais. Eu costumo dizer que quando eu estou estressada não adianta fazer nada. Eu preciso ir e fazer um treino daqueles bem feito, dar umas porradinhas que fica tudo certo. Pamela, uma mulher como você que entende das suas responsabilidades, assume a sua culpa, tem muita coragem, e constrói as suas oportunidades, você deve ter novos projetos, com toda certeza. Tenho sim, com certeza. E principalmente no setor da mineração, né, que acaba sendo a menina dos meus olhos, né, a grande paixão da minha atuação. Ano passado, nós começamos, né, esse grande projeto que se chama Expo Minério. Foi o primeiro grande evento do setor de mineração realizado no estado de Mato Grosso. Olha que legal. Nós começamos a colocar o nosso estado, que é o 6º em produção mineral do país, na visibilidade efetiva do país nos eventos de mineração, né? E esse ano a gente já está organizando para que a Expo Minério, que aconteceu ano passado, que circularam mais ou menos 500 pessoas, seja maior e atinja todos os segmentos do setor. Eu acredito, não entendo muito do segmento, mas eu acredito que o nosso estado, até para você entender pela extensão territorial, que tem um potencial muito grande no segmento. Muito, muito. Nós temos vários minérios. Nós somos um estado rico em minérios, na diversidade deles. Sim. Né? Claro que muito se fala do ouro e do calcário, que são os mais conhecidos e os mais extraídos aqui, mas nós temos manganês, nós temos minério de ferro, nós temos mármore que foi encontrado agora recentemente na região de Cáceres. Nós temos estudos que estão sendo feitos relacionados ao fosfato, que é um dos principais agentes que vão ser empregados no agronegócio, no beneficiamento de solo. Olha que legal! Né? Nós temos diversos remineralizadores que também são empregados no cultivo da terra, né, para dar um melhor upgrade. E essas descobertas vai ter uma transformação muito grande. Né? Com Porque certeza. O agro é o nosso carro-chefe
né? E se vocês trabalham juntos dessa forma... E não existe agro sem mineração. Sem Você mineração. já conseguiu imaginar um Jamais. agro sem uma enxada, sem mineração? Jamais! Né? Então, assim, a mineração está vindo, né, com essa quebra de paradigma, demonstrando a sua importância, e eu acredito que ela vai crescer como o agro cresceu muito em breve. Pamela Alegria, que bate-papo sensacional, me surpreendeu ainda mais, eu já sabia que ia ser bom, mas foi melhor ainda. Obrigada. De verdade, ter uma mulher como você aqui. E que é exemplo para muitas, viu? Muito obrigada pela confiança, por estar aqui em nosso programa. A casa é sua, viu? Muito obrigada. Quando tiver mais um Expo Mineração, como é que é? Expo Minério. Expo Minério, que foi a primeira edição que você falou? Foi a primeira edição em 2023, agora do 24 faremos a segunda. Então, por favor, vem Com aqui certeza. nos contar de primeira mão. Pode deixar. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. E a partir de agora, aqui em nosso programa, chegou aquele momento que nós adoramos. Aquele bate-papo de início de semana, sempre pra cima com ele, Carlos Campelo. Bom início de semana para todos nós, né, Campelo? Bom início de semana para você, para toda a nossa equipe aqui, para os nossos telespectadores, né? Sempre uma honra estar aqui. Ainda mais hoje, 20 de novembro, né? Nossa, de uma data 2023. especial, realmente, hoje é um dia especial que relembramos a memória, né, que ficou aí desse período da escravidão, o Dia da Consciência Negra. É uma coisa que a gente tem que sempre falar, reiterar, porque não é uma questão que acontece só aqui no Brasil, acontece no mundo, e a gente tem que fortalecer, falar do assunto, trazer o assunto, sempre falar, porque ainda tem gente que não entende o que é e não consegue compreender a magnitude que isso pode representar para toda uma nação, para toda uma população, para a humanidade, né? Na questão do racismo, na questão do preconceito, na questão da disfunção social que é criado, até da desestruturação que existe dentro do mercado de trabalho, de famílias, de amigos, é impressionante. Então é uma coisa que tem que sempre ser falada, alertada, trazida em tela. E causar aquele impacto de reflexão nas pessoas, né? Eu acho que no mundo de hoje não cabe mais o preconceito. Eu acho que o preconceito mostra a sua própria fraqueza, sabe? E a sua própria ignorância. Você também. Falou muito bem, a própria fraqueza da pessoa que comete o preconceito. Com certeza. E é uma coisa que tem que ser falada, refalada, não pode ser esquecida historicamente, e ainda mais porque a gente ainda convive com preconceito, com racismo, com todas essas formas de tentar diminuir a outra pessoa. Isso, sabe? É bem isso, Campelo, que você falou. Mas a gente precisa realmente falar sobre isso. E Carlos Campelo, qual será a nossa pauta de hoje? Tá na mídia, né? O caso da Ana Hickman e o seu esposo, o Alexandre, e ele trouxe uma expressão chamada desinteligência entre o casal. Desinteligência entre o casal? Aí eu fui buscar os argumentos dele, fui buscar na literatura, na bibliografia sobre o tema, né? E assim, me surpreendi porque eu não encontrei. Achou algum conceito? Não achou nenhum. Não encontrei. Aí procurei entender onde que ele colocou, o motivo que ele colocou, e para mim ali foi mais um artifício que ele utilizou, né? Que é sobre isso que a gente gostaria de falar aqui hoje. Olha que legal. Acho que foi um episódio, um triste episódio, né? Mais uma questão de violência doméstica. Eu acho que isso aí, ainda mais em um casal com expressão que eles têm, um casal que é público, né? É algo muito negativo, isso, demais. É um exemplo muito negativo. É uma forma, assim, que demonstrar o que acontece, inclusive, na realidade, né? Em todas as classes sociais, em todos os níveis. Isso. Principalmente questão do homem em relação à mulher, com o feminicídio, com a violência doméstica, com os números que não refletem a realidade, porque muitas vezes
A mulher nem denuncia. Não denuncia. Verdade. É não bom denuncia. Enfatizar sobre isso, que uma grande maioria não denuncia. Porque ela, infelizmente, existe várias questões aí operando, né? A questão da família, a impotência da mulher frente àquela situação. Ela geralmente é vulnerável, né? Não tem como se sustentar, apesar de que hoje estão tentando corrigir esse problema, né? Com incentivos, com acho que uma pensão, né? Que agora está sendo aprovada, eu não sei se já foi, em relação a isso, justamente para amparar essas mulheres. Olga, e assim... eu também vi falar sobre essa pensão para as mulheres vítimas de É uma ajuda, né? É uma ajuda. Será uma pensão, deve uma ajuda. ter alguma limitação de renda, alguma coisa assim, não deve ser aberto, não sei para como, todos, não com vou certeza. falar porque eu não tenho mais informação sobre isso, mas a dura realidade de que acontece feminicídio e que também tem números que a gente sabe de pessoas que não acabam denunciando por sua própria vulnerabilidade financeira, que nem você colocou, econômica financeira, vulnerabilidade emocional, Sim. que essa que pega mais, e em contrapartida, relacionamentos tóxicos, que a gente tem programa que a gente já falou de relacionamentos tóxicos, narcisistas, pais narcisistas, maridos e mulheres narcisistas, pessoas manipuladoras. Sabe, Helga? Tem vários programas que os nossos telespectadores podem procurar que a gente falou sobre todos os temas. É uma mescla de tudo isso, né, Campelo? É uma mescla de tudo isso. Porque a gente pensa, olhando no caso específico, para cristalizar esse caso, para a gente trazer em tela, para nós conversarmos aqui. Ela é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que passa credibilidade pela televisão no mundo profissional. Com certeza. Então... Você... Na nossa doce ilusão, você acredita que a pessoa não vá ter um problema dessa natureza, né? Porque ela demonstra força, demonstra capacidade, eloquência na hora que fala, na hora que se expressa, não é? E aí entra naquele quesito que a gente já falou, um programa já tem certo tempo, sobre as maturidades. Maravilhoso. Sempre é engraçado que quando... a gente sempre se refere a esse programa, fala, nós falamos sobre isso há muito tempo, mas sempre ele volta aqui, né? Porque... acontece novamente e a gente usa de exemplo. Ele faz parte do dia a dia, Sim. né? No caso dela, aparentemente, nós não estamos aqui nem para julgar, porque a gente não conhece efetivamente o que acontece dentro daquele casal. A gente está pegando informações, e principalmente nessa questão que ele trouxe, da desinteligência entre o casal, né? Acontece que ela pode ter uma maturidade profissional espetacular, mas talvez uma maturidade emocional, sabe? Não tenha maturidade emocional. Talvez não tenha bem desenvolvida, talvez tenha um apelo, talvez tenha um apelo emocional ainda, sabe? Ela precisa daquela questão. Tem muitas pessoas, aí não é nem questão de gênero. Acontece entre homem e mulher, mulher e homem, homem e homem, mulher e mulher, acontece onde existem as relações. Vão existir aquelas pessoas que são tóxicas, vão existir aquelas pessoas que são manipuladoras, vão existir aquelas pessoas que são narcisistas, que, de certa forma, vai criar uma cápsula, vai encapsular a outra pessoa de uma forma que a outra pessoa não pode trabalhar, não pode estudar, não pode ter amigos ou amigas, não pode sair com A, não pode sair com B, não pode sair com C, porque se isso acontecer, vai criar a pessoa, o cônjuge dela, vai ficar triste, vai ficar bravo, vai ficar incomodado, vai achar que não tem mais o amor, vai achar que aquilo ali foi uma traição, que não pode confiar mais, então vai ter vários atributos, vários artifícios. E disso daí foi o que eu peguei da bibliografia da palavra que ele usou, desinteligência entre o casal. Ele alegou isso porque eles aconteceu o fato, né, que Sim. houve uma agressão ou tentativa de agressão, né? Acho que houve agressão mesmo, né? Ela foi até fazer o exame. Fazer o corpo de delito, né? Nesse caso, chegou mesmo a até acontecer a agressão. As vias de fato, tudo mais. E colocaram isso ao público, né? Trouxeram uma coisa do casal ao público e não souberam lidar com maturidade, não souberam lidar gerenciando as emoções com o possível ponto de impacto, o possível ponto de controvérsia entre eles, né? Isso que ele chamou de desinteligência entre o casal, mas se você for buscar na bibliografia tem outro nome.
qual seria esse outro nome, mas vamos dar aquela seguradinha. Vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta nesta segunda-feira maravilhosa e com ele, Carlos Campelo, trazendo um assunto que está aí, ó, popular, um assunto que está na mídia, um assunto que merece ser comentado também, né, Campelo? Eu acho que quanto mais falamos sobre isso, a gente aprende e a gente passa também ferramentas e ensinamentos para as pessoas que têm a oportunidade de acompanhar toda segunda-feira esse bate-papo leve, descontraído, mas com muita informação, levar para a sua vida também, né, e aprender. Aprender, trazer para a sua vida, que nem você falou, e saber como lidar, né? Se o fato estiver acontecendo com o nosso telespectador ou se estiver acontecendo com a pessoa que ela conheça, ou coisa parecida, que ela quer estender a mão e auxiliar, isso, né? E sempre tem, né? Sempre tem alguém que, infelizmente... Aquele jargão que fala entre briga e mulher, ninguém mete a colher. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso aí já está ultrapassado. Está ultrapassado. Demais. Infelizmente está, porque a gente hoje percebe, principalmente em grandes números no casal, onde o marido ele subjuga a mulher e a mulher é subjugada ao marido de uma forma que ela não tem força, não consegue sair. É difícil, não consegue né? sair. Muitos anos a pessoa vem sofrendo essa violência psicológica, N tipos de violência, ela fica adestrada, né? É um adestramento praticamente. Eu tava num evento, sabe? E nesse evento estava tendo, ele era lúdico, então ele tinha trabalhos, coisas para fazer, coisas manuais. Em determinado momento tinha bonecas e tinha casinhas e tinha bola ou coisa parecida. E aí a gente tinha que colocar essas peças para menino e para menina. Que era um exercício? Era um exercício lúdico para menino e para menina. Sim. Aí a gente pegava lá casinha, boneca para menina, bola para menino. Me lembrou isso quando você falou adestramento. Sim. Né? Quem disse isso? Entendi. Sabe? Quem nos disse? Então, alguém nos disse isso, a gente carrega isso. E aí foi criado um ponto de interrogação. Quem foi que te disse que é para ser assim? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? É uma imposição, né? Acaba sendo. Acaba isso vai passando de geração para geração. E a gente vai normalizando isso. Sim. Vai normalizando. Só que a gente não para pensar nas consequências. Opa, eu estou preparando o menino para ser o quê? Eu estou preparando a menina para ser o quê? A gente acaba preparando a menina para ser dona de casa, para ser obediente ao marido, para cuidar da casa, cuidar do fogão, cuidar do filho, coisa parecida. Sim. Sabe? E a gente começa a falar assim, é isso, é o certo, né? Até as histórias, né? As histórias que são contadas, da Bela Adormecida, sempre está esperando seu príncipe encantado. Esse é o sonho da mulher, isso aí é o que ela tem que desejar, o príncipe encantado para salvá-la em um cavalo branco. Exatamente. Né? Então, eu acho que hoje em dia você já ouve falar de algum tipo de material já que conta histórias diferentes, que a mulher vai ser uma super advogada, que a mulher vai ter, entendeu? Para trazer essa vontade para as meninas também, né? As crianças, essa mulheres. Nova leitura, essa nova sociedade. Sim, essa nova geração que vem. Que não está em construção, já é construída, é uma realidade. Com certeza. É uma realidade. E aí a gente volta nesse quesito que vamos voltar lá. Trouxemos no onde bloco paramos anterior, né? Do bloco anterior. Que você disse isso. Que a desinteligência entre o casal foi um termo que você não encontrou. Não encontrei na minha biografia. Conceito definido. Porém, o que aconteceu mesmo tem um outro significado. Tem um outro viés. Porque eu fui escutar os argumentos dele para tentar entender o motivo que ele colocou isso, né? Então, ele cometeu uma coisa errada. Sim. E ele entendeu. E ele percebeu que essa coisa errada saiu do meio da convivência privada da família e foi para a opinião pública. Sim. A opinião pública começou a olhar para ele e a julgá-lo. Tanto é que ele falou que ele foi numa padaria, uma senhora de meia idade bateu nas costas dele e ofendeu ele.
Né? Aconteceu isso? Aconteceu, é fato. Né? Ele que mesmo que falou, é fato. Ele voltou horrorizado para casa, assim, do tipo, olha o que estão fazendo com a minha imagem. Sim. Né? Desse olha como estão fazendo a minha imagem, traz para nós diversas leituras. Mas uma das possíveis leituras que ele colocou no argumento que ele colocou é que ele cometeu um erro, mas ele não quis assumir o erro. Ele não falou, eu errei. Entendi. Aí ele cometeu e não assumiu o erro. Assumiu. Ele ainda está querendo maquiar a situação. Isso, como se fosse uma desinteligência Sim. entre o casal. Entendi. Que o casal errou. Né? Sim. Muito pelo contrário, está demonstrando claramente, baseado nos argumentos que ele deu, na palavra que ele trouxe, nos pronunciamentos que ele tem, uma falta de inteligência emocional. Com toda certeza. Aí a gente consegue encontrar todas as explicações para o fato que aconteceu entre eles. Uma falta de inteligência emocional para saber lidar com a situação. Né? Do tipo, aí vamos para a falta de inteligência emocional. Aquela pessoa que não tem inteligência emocional, ela na verdade, uma das possíveis leituras, ela pode ser uma criança por dentro. Sim. Sabe? Não preparada emocionalmente. Então, ela vai para luta ou fuga. O que vai acontecer? Normalmente, né, se a pessoa tiver austeridade, tiver algum tipo de poder, seja o poder da eloquência, o poder financeiro, o poder da mídia, da comunicação, ele vai atacar, ele vai querer diminuir a outra pessoa, ele vai querer colocar que não fui eu que errei, foi você que fez e tomou atitude, ou o teu comportamento, que me fez errar. É o manipulador. É um tipo de um manipulador. Sim. Manipulador, narcisista, pode ser N, porque é muito tênue a linha que separa um do outro, né? Sabe? Sim. Ou simplesmente uma pessoa que tem desvio de caráter. Também sabe? Pode ser, né? Tem desvio de é caráter. Uma possibilidade. E quer manter ali, sei lá a pessoa sob seu domínio. Geralmente, os homens, desculpa, nunca, jamais vou generalizar, mas os homens que cometem esse tipo de violência e se escondem, são covardes, né? Na hora que ultrapassa a barreira de dentro de casa e as pessoas conseguem ter o conhecimento de quem ele é de verdade, aí começa a ter essa postura. Aí começa a se fazer de santo. Sim. Começa a querer mostrar que o que ele fez foi por culpa da outra pessoa. Foi provocado, ele perdeu a calma porque... a outra pessoa fez isso, deixou respeito, de fazer aquilo. Mas isso é injustificável, né, Campelo? Eu acho agressão qualquer agressão física. Também tem outros tipos de agressão. Não tem justificativa. A física, então, é a pior de todas, sabe? Você está invadindo um espaço, sabe, da outra pessoa, um espaço de vida da outra pessoa, de essência de vida, sabe? Sim. Sabe? E se fizer isso, e pior, que tem muitas pessoas que até se submetem a isso, porque estão numa dependência emocional da outra pessoa tão grande, né, tão grande que ela não consegue encontrar saída, não consegue enxergar saída, não consegue vislumbrar. E isso independe da classe social, independe da posição social, independe da condição financeira. Não vai falar porque não tem condição financeira. Não independe. Né? Entendi. Se brincar, acontece muito mais em pessoas que têm posse financeira do que não têm. Olha só, mas é realmente algo que você encontra em vários meios, né? Classes sociais, era essa palavra que eu estava buscando. Campelo, então eu percebi dessa situação em si, apesar que nós estamos conversando sobre o termo desinteligência entre casal, algo que não existe, né? E que você colocou que isso é uma questão de falta de inteligência emocional. Sim. É isso? Então, eu acho que nesse caso, o relacionamento, acho que em vários pontos que eu consegui ter essa informação, vídeos do casal, você via já um relacionamento tóxico totalmente ali. Já chegava num ponto assim que um ficava... alfinetando o outro, sabe? Faltando com respeito. A gente não posso aqui falar, Helga, se a culpa é dele ou a culpa é dela. Sim. Talvez o relacionamento deles você fez vê que não existe nada de positivo, né? O que se a gente for trazer foi se ele agrediu ela, né? Sim. Isso é fato, isso aí, então
sabe? Ele poderia até estar certo. Entendi naquela situação ali. Poderia até estar certo, mas aí perde a razão. Perde totalmente. Perde a razão, porque, infelizmente, né, agrediu. Helga, e isso daí demonstra muito a nossa sociedade. A gente percebe aí a questão das pessoas que elas ultrapassam, inclusive, a agressão. Elas vão e tiram a vida da outra pessoa. Entendi, Campelo. Infelizmente, o feminicídio só cresce, né? Só cresce. E, Helga, voltando a falar especificamente do tema, o que fazer especificamente com isso? Se estiver acontecendo com você nesse exato momento, o que fazer? Busca ajuda, Helga. Busca uma terapia, sabe? Busca ajuda. Tem N fatores. Já deve ter acompanhado na mídia ou coisa parecida, ter visto assim, até uma mulher, ela ligou para 190, né, e fingiu que estava pedindo pizza. E ficava falando, olha, eu quero uma pizza, eu moro em tal lugar, o endereço é tal, a pizza é tal. E do outro lado tinha uma policial. Você está sofrendo agressão? Exatamente, essa pizza que eu quero. Ele está aí com você? Sim. Né? Vocês querem aqui? Olha só, e a que outra, interessante. a policial foi assim, Importante falar isso, que você dá ideia, né, para alguém que está nessa situação e fica presa, não tem como nem pedir ajuda. Não tem, Helga, não consegue isso. Então, está passando por isso? Peça ajuda, busque alternativas. Aquele velho jargão, não vou conseguir encontrar uma pessoa melhor que ele. Nossa. Helga, e telespectador, vai. Claro. Vai encontrar. Com certeza. Vai encontrar. E se não for outra pessoa, que essa outra pessoa melhor que ele seja você mesma. Perfeito. Você mesmo, com a tua autoestima, com você fazer aquilo que você quer. A gente tem esse livre-arbítrio para fazer aquilo que você quer, sair com quem você quer, conversar com quem você quer, ser quem você quer ser. Ela vai se encontrar, né? Se encontrar. E quando você se encontrar, aí você pode pensar em se relacionar com outra pessoa. Eu acho que eu acho que seria um processo, né? Eu acho que a primeira etapa é se encontrar, se conhecer. Agora, também tem algo, se você sair de um relacionamento abusivo e entra no outro relacionamento abusivo, e sai desse e entra no outro relacionamento abusivo, busca ajuda, sabe? Busca ajuda, porque normalmente a gente acaba atraindo isso. Com certeza. E muitas vezes é uma falta que eu tenho, e para completar essa falta, eu acabo trazendo pessoas que acabam me usando. Né? Eu sou carente, eu tenho independência emocional, eu preciso de alguém para me proteger, ou coisa parecida, traumas de infância. Então, vai buscar uma terapia. Né? Já falei aqui, as universidades aqui têm sessões de terapia gratuitas, se não tiver condição financeira para pagar. Né? Entra lá, busca ajuda, que sem sair. Assim, a gente tem para um propósito daqui. Então, ache seu propósito, vá buscar, não deixe a sua felicidade na mão de outra pessoa. Principalmente se essa pessoa está abusando de você. E também não deixarmos de pontuar que essas violências, elas começam com uma discussão, com uma agressão verbal. Uma agressão velada. E as coisas, uma agressão velada, e as coisas vão evoluindo. E evolui mesmo. Eu até falo assim, olha, você não vai sair com a tua amiga, você não vai estudar, você não vai trabalhar. Isso é uma agressão. É uma agressão. Está tirando a autonomia da pessoa, está tirando a identidade da pessoa ser quem ela é, o que ela querer ser, se ela querer crescer. Eu tenho uma lembrança minha do passado, que tinha um casal, eles eram assim, eles trabalhavam bastante, o rapaz ele se tornou milionário e a esposa dele tinha uma vida de princesa. Sim. Ela não fazia nada, porque ele cuidava de tudo. Sim. Aí ele se apaixonou por uma outra pessoa. Olha só. Separou, deixou ela. Deixou a esposa. Ela não tinha condição de ser o trabalho mais básico que ela poderia fazer. Ela não tinha condição profissional, ela não tinha instrução profissional nenhuma. Entendi. Parou de estudar, sabe? Parou de fazer cursos, não sabia nem por onde começar. Não tinha experiência nenhuma no mercado de trabalho. Nada. Nossa Senhora. Infelizmente, muitas mulheres, infelizmente, estão nessa situação, né? E tinha uma vida de madame. Apenas, ou madame, ou as que ficam apenas
dentro de casa, né, cuidando da casa e dos filhos também, não se especializam em nada. E isso se torna algo importante, né? Como é que ela vai mudar essa situação? E acaba prendendo aquela situação. Aí ou vai naquela desculpa, eu gosto de fazer isso, não sei. Beleza, cada um sabe dos seus gostos, cada um sabe das suas limitações ou coisa parecida, desde que você não esteja sendo agredida, né? Desde que você não esteja sendo diminuída, sabe? Desde que você não esteja perdendo a liberdade de você ir e vir. Sim. Sabe, Olga? Então, tá tudo bem? Beleza. Mas comece a perceber, olhar os sinais de alerta, coisa parecida, para daqui a pouco você não ser pega de surpresa, que nem essa conhecida acabou acontecendo com ela. Carlos Campelo, muito pertinente a pauta que você nos trouxe hoje, é uma reflexão, é algo que precisa ser falado mesmo, porque infelizmente, por mais que seja um assunto que está sempre aí na mídia, os números mostram que ainda não estamos maduros sobre esse tema, né? Precisa ter uma evolução, um ganho de consciência, tanto dos homens quanto das mulheres também, sobre a questão da violência doméstica. Então, mais uma vez, muito obrigada pela pauta e pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, desejo uma excelente semana e em breve nós temos aniversário essa semana. O seu aniversário, Elga. Olha, é verdade. Tá chegando, tá chegando o aniversário. Vamos dar parabéns no próximo programa. Vamos sim. Ai, Campelo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que a semana só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. E este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.